cumprimentado. TDAH avançadíssimo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15, por bondade. Fique de pé, para que possamos fazer leitura da palavra de Deus. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, que é a introdução de todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Nós estamos tratando a respeito das parábolas de Jesus, que são diversas. Alguns historiadores, alguns estudiosos das Escrituras falam em 30, outros 40, outros 50, mas nós entendemos que tem muitas parábolas que foram registradas, deixadas por Jesus. Lucas 15, verso de número 1 e 2, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Sente, por bondade, meu irmão, abre aqui para mim, pastor Oswaldo, por favor. Queridos, as pessoas eram atraídas por Jesus. As pessoas que eram excluídas, renegadas, tais como os publicanos, que eram israelitas, coletores de impostos, que trabalhavam para o Império Romano para coletar impostos dos próprios judeus. Isto causava uma animosidade entre os próprios judeus por conta de os publicanos, sendo judeus, trabalharem para os romanos. Então, os fariseus consideravam os publicanos seres desprezíveis e renegavam-os e os excluíam de qualquer questões espirituais que envolviam a alma. E essas 3 parábolas familiares proferidas por Jesus, que trata a respeito da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, constitui uma única resposta a alguns fariseus e doutores da lei, que reprovavam a Jesus pelo fato de Jesus receber pecadores e ainda comer com esses pecadores, fazer uma refeição com esses pecadores. E juntas, estas parábolas, elas retratam a atitude de Jesus em relação aos pecadores. Uma atitude que está em completo contraste com aquilo que era exibido pelos críticos de Jesus. E para compreendermos e fazermos uma análise textual dessas 3 parábolas, é necessário nós verificarmos o valor que cada objeto tinha para o seu dono, o valor que cada objeto perdido tinha para aquele que o perdeu. E Jesus está falando de algo que é muito comum no contexto judaico: ovelha, dracma, filho. Mas a parábola do filho pródigo é o que retrata o clímax das 2 primeiras parábolas: o filho que saiu de casa e o filho perdido dentro de casa. Então nós temos na parábola do filho pródigo 2 perdas: alguém que se perdeu saindo de casa e alguém que se perdeu dentro da própria casa. E as 3 parábolas falam de perdas, e Jesus vai retratar nestas 3 parábolas pecadores perdidos que foram encontrados, recuperados, restaurados. E em cada caso, isto é, em cada parábola dessa, o que estava perdido era considerado precioso, e valia muito a pena buscar aquilo que estava perdido. Valia muito a pena se alegrar quando
se encontrava ou quando se encontrou aquilo que estava perdido. Tanto a ovelha tinha algo precioso para o pastor que foi atrás da única ovelha, deixando 99, porque viu nessa única ovelha algo valioso, sua alma, seu coração, assim como a mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma, mas foi encontrar essa única dracma, mesmo tendo 9 dracmas à sua disposição. Então nós temos aí o relato da ovelha perdida, o relato da dracma perdida e o relato do filho pródigo. A primeira parábola, a ovelha perdida. As duas primeiras parábolas retratam Deus como aquele que toma a iniciativa de buscar pecadores. E a descrição da primeira parábola da ovelha e do pastor, ela tem um retrato, quando Jesus está falando, de algo literal, mas com um fundo ou uma conotação espiritual deste algo literal. E no Oriente Médio, o pastor de ovelhas era responsável por cada ovelha daquele aprisco ou daquele rebanho. E ele tinha a obrigação diante do seu patrão de cuidar daquele rebanho, de zelar por aquele rebanho e não perder nenhuma ovelha, e não permitir que nenhuma fosse morta ou ferida. Então o pastor tinha a responsabilidade de zelar por aquelas ovelhas que estavam sobre a sua tutela, que estavam sobre as suas mãos. E Jesus então retrata na parábola que um homem possuindo 100 ovelhas, e na contagem percebeu que uma delas havia sumido, desaparecido, se perdido. Era comum, no final do dia, o pastor contar as ovelhas, para ver se todas elas estavam ali. Depois de comer, depois de elas se alimentarem, havia uma contagem. Na contagem ele percebeu que uma estava faltando. Ele deixou 99 aos cuidados de alguém, não deixou as 99 desprotegidas no deserto, mas deixou o cuidado de alguém e foi atrás desta única ovelha que se havia perdido. E ele empenhou busca, empenhou esforço, empenhou o desejo de encontrá-la. E quando ele encontra esta ovelha que estava perdida, ele coloca essa ovelha em seus ombros, e ele retorna com esta ovelha cheio de júbilo, cheio de alegria. E nós encontramos nesta primeira parábola do capítulo 15, a retratação do amor incondicional do pastor para com a ovelha. João capítulo 10, verso de número 10 e 11, abra sua Bíblia aí comigo, vai retratar a imagem do amor de Jesus pelo perdido, a imagem do amor de Jesus pelo pecador. João capítulo 10, verso de número 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Agora o verso 11, eu sou, e é o único que pode afirmar essa expressão, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A alegria de encontrar esta ovelha perdida é tão profunda, que este pastor, na parábola que Jesus está expressando, reúne os amigos para se alegrar junto, pelo fato de ter encontrado esta ovelha. Então Jesus conclui a primeira parábola dizendo:
haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E o que nós vemos é que há um reflexo da alegria no céu por um pecador arrependido, que foi encontrado por Jesus. Jesus, ele vai atrás de quem se perdeu e ele encontra. Jesus não empreita ir atrás de alguém que está perdido sem encontrá-lo. Jesus sempre vai encontrar. Jesus sempre vai achar. Não existe a possibilidade de Jesus não encontrar o que está perdido. Jesus sempre vai encontrar a ovelha que está perdida, porque é dele, faz parte dele, faz parte do aprisco dele, pertence a ele. Então é impossível ele não encontrar, é impossível ele não achar a ovelha que está perdida. Ela pode estar distante, ela pode estar longe, ela pode estar escondida, mas o pastor encontra. O nosso sumo pastor Jesus sempre vai encontrar, independente aonde esteja. Davi escreve um salmo dizendo: onde é que eu posso me esconder do Senhor? Debaixo da terra, no profundo do abismo. Aonde eu for, aonde eu tentar me esconder, teus olhos estão. É impossível alguém tentar fugir de Deus e Deus não encontrar. Ele sempre vai te encontrar. Ele te achou. Ele te encontrou. Te encontrou no lamaçal, na podridão, no pecado, você dizendo: nunca vou ser crente. Te achou quando você se perdeu na trajetória, se perdeu no caminho, mas ele te encontrou. É impossível ele não nos encontrar, não nos achar. A segunda parábola, nós temos a primeira, a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. O que é uma dracma? Dracma é uma moeda grega de prata, que corresponde a um dia de trabalho. Um dia de trabalho, o camarada recebia uma dracma. E a dracma era uma das moedas que menos tinha valor dentro do Império Romano. Mas para aquela mulher, cada dracma tinha um valor extraordinário. Tinha um valor sem igual. E quando ela fez a contagem, ela percebeu que tinha 9. E ela empenhou esforço para encontrar a dracma. Alguns estudiosos, tentando interpretar as escrituras, falam que estas dracmas eram o dote que esta mulher possuía. E que perdendo uma dessas dracmas, ela perdia o valor do dote. Mas isso é interpretação de estudiosos. Mas o que nós percebemos é o esforço empenhado para encontrar aquilo que se perdeu. E ela toma algumas ações. Ela toma algumas atitudes para encontrar esta dracma que estava perdida. Qual é a primeira coisa que ela faz? Acende a candeia. Espécie de liquinho. Os irmãos que são mais de antigamente, sabe o que é o liquinho, né? Você pendurava o liquinho num local mais alto dentro da sua casa para iluminar toda a casa, através daquele pavio que era aceso no liquinho. O que ela faz? Acende a candeia. A segunda coisa que ela faz, varre a casa. Para encontrar, pode ser que esteja embaixo de algum móvel, pode ser que esteja embaixo de alguma poeira, pode ser que alguma sujeira tenha escondido esta dracma. Então a segunda atitude que ela faz, varre a casa para encontrar a dracma. E a terceira atitude que ela toma,
busca diligentemente, com cuidado, com esforço, com vontade, com dedicação. Enquanto eu não encontrar, eu não paro. Enquanto eu não achar esta dracma, eu não paro. É diligentemente, esforço empenhado para encontrar esta dracma que para mim tem muito valor. Pode ser que para alguns não tenha. Pode ser que é só mais um dia de trabalho e alguém que receba por esse dia de trabalho. Mas para mim, essa dracma tem muito valor e ela completa as outras 9 que eu tenho posse. E essa dracma é minha. Eu tenho que encontrar aquilo que é meu, que pertence a mim. E a respeito desta parábola, Charles Simeon, um pastor inglês do século XVIII, ele faz 3 observações a respeito desta parábola. Primeiro, observação que ele faz a respeito da parábola: não há ninguém tão indigno a ponto de não ser objeto da preocupação do Senhor. Segundo, não há esforços, por maiores que sejam, que ele não faça em prol da recuperação deles. E terceiro, não há nada tão gratificante para ele, para Deus, quanto a recuperação daquele que está perdido. E quando ela acha, quando ela encontra esta dracma, ela festeja, chama as amigas para um banquete, chama as amigas para se alegrar com ela, porque ela encontrou aquilo que estava perdido. E daí novamente Jesus conclui: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por alguém que reconhece seu pecado, se lança diante de Jesus e é salvo. É por isso que Jesus te encontrou. Você não está aí porque você merece. Você não é salvo por merecimento. O que nós merecemos senão condenação eterna por causa dos nossos pecados? Mas Ele nos encontrou. Ele nos achou. Ele nos salvou. Ele escreveu nosso nome no livro da vida. Houve festa e alegria no céu quando você se arrependeu e se entregou para Jesus. Por isso que Ele não perde você por nada. E se você se perder, Ele vai atrás. Se você se perder, Ele vai atrás. Não tem como, está no DNA. Está no sangue. Daquele que encontrou Jesus. Se perder, Jesus vai atrás. Nem que seja para decretar juízo, mas Ele vai. Nem que seja para sentenciar o seu juízo, mas Ele vai atrás, porque é dele. Pertence a Ele. E a última parábola, a parábola do filho pródigo, que é uma parábola emblemática, muito conhecida por todos. Se não, a parábola mais conhecida dos evangelhos, mais conhecida daquilo que Jesus ensinou e pregou. Até mesmo aqueles que não têm muita familiaridade com as Escrituras, sabem a respeito da parábola do filho pródigo. E era muito comum na história judaica o pai conceder a herança ao seu filho mais novo, antes mesmo da sua morte. Mas agora, era incomum o filho pedir a herança. Não fazia parte dos princípios
familiares da fé judaica, o filho pedia herança ao pai. A herança era conquistada após a morte do pai, ou o pai, por espontaneidade, resolver dar antes. Mas jamais o filho pedir. Jamais passar pela mentalidade do filho pedir a sua herança antes da morte do seu pai. Mas na parábola que Jesus está contando, Jesus descreve que o pai, de forma graciosa, atendeu o pedido do filho e deu a terça parte de todos os seus bens. Entregou ao filho aquilo que era direito dele receber após a morte do pai, não em vida, não antes da morte do seu pai, mas depois da morte. Só que de forma graciosa, o pai atende o pedido do filho e dá a ele a terça parte de todos os seus bens. E o filho então pega a terça parte e depois de alguns dias vai para uma terra distante, longínqua, e ele pega toda aquela herança, aquela fortuna que ele recebeu de seu pai e gasta dissolutamente. Gasta de forma exagerada, sem controle nenhum. Gasta com todo tipo de orgias, festas, bebedices, na sua época, no seu tempo, até o ponto de se acabar a fortuna. Até o ponto de se acabar o dinheiro. Não aplicou, não investiu, gastou dissolutamente, sem nenhuma preocupação, até o ponto de acabar e ficar na miséria. Sem um tostão, sem teto, sem moradia, sem comida, sem alimento, ao ponto de ele ter que ir trabalhar para um senhor que ofereceu para ele um trabalho indigno para o judeu: apacentar porcos, cuidar de porcos. Jesus está tratando de 3 parábolas e desenvolvendo essas 3 parábolas para o pensamento dos fariseus que lá estavam. Para um fariseu, um judeu cuidar de porco era algo insano. Só que estava lá alguém que gastou dissolutamente tudo aquilo que tinha, tudo aquilo que possuía, ao ponto de ele desejar, por causa da fome, a ração do porco, as bolotas que o porco comia. Ele não comeu, a Bíblia não diz que ele comeu, mas houve o desejo. A fome era tão intensa, tão insana, que na mentalidade dele houve um desejo de comer aquela comida que era destinada aos porcos. Esta é a situação de quem está perdido. Lama, desgraça, miséria, escárnio. Essa é a condição daquele que está longe de Deus, desprezando a herança do Pai, desprezando aquilo que o Pai tem e deu, gastando dissolutamente, não tendo mais nada e vivendo na lama da miséria do pecado, até que a mente dele se recobrou e ele caiu em si. Ele estava cego, sem notar que estava perdido. Se você olhar o texto, na parábola do filho pródigo, vai ter o termo, e caindo em si. A mente dele voltando a raciocinar de forma moral, espiritual. A mente dele voltando a pensar no Pai. A mente dele voltando a pensar na casa
do pai, e caindo em si, recobrou a sua consciência, reconheceu que na casa do pai tinha abundância de pão. Na casa do meu pai tem pão, não falta alimento, não falta palavra, não falta a presença dele perto, e eu aqui com porcos, e eu aqui na miséria, na lama, desejando comer comida de porco. E na casa do meu pai tem pão, na casa do meu pai não falta louvor, na casa do meu pai não falta adoração, na casa do meu pai não falta alegria, na casa do meu pai não falta regozijo. Eu estava vivendo de forma dissoluta, pensando que estava bem, mas agora eu estou vendo o quão mal eu estou e o quão mal eu fiz a mim mesmo. Na casa do meu pai tem pão, tem comida, tem banquete. Ele então organiza o seu retorno. Eu vou voltar para a casa do pai, nem que o pai me receba como um trabalhador, nem que o meu pai receba como um dos seus jornaleiros. E quando a gente vê essa expressão, ele sabe que até mesmo os trabalhadores, jornaleiros, que vivem sobre a demanda do seu pai, se alimentavam bem, eram bem tratados, eram tratados de forma digna. Ele está dizendo, nem que seja para ser tratado apenas como um serviçal, um empregado, e não como um filho, nem que o meu pai me receba somente como um empregado, mas eu vou me levantar, e vou voltar para a casa do meu pai. Ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua falha contra o pai, reconhece o dano que ele causou à sua própria alma, ao seu próprio coração, e ele organiza a volta. Como a terra era longínqua, distante, a volta também é longínqua. Se a ida foi longínqua, mas com muito dinheiro, a volta está sendo na falência, mas restaurado. Se a ida estava indo com muito dinheiro, mas envolto no pecado, envolto na vida dissoluta, em pensar somente no pecado, o retorno está sendo na miséria, sem dinheiro, mas está voltando restaurado. Está voltando diferente, está voltando humilhado, está voltando curvado para se encontrar com o pai. E o pai nunca foi atrás, porque o pai sabia que uma hora ele ia voltar. O pai não saiu de casa, o pai não foi à procura do filho para saber aonde o filho estava. Se nas duas primeiras parábolas Jesus vai atrás, nesta não. Nesta Jesus permite, deixa que esse que está perdido viva dissolutamente, gaste dissolutamente a sua vida, pensando que o mundo vai lhe trazer todos os benefícios possíveis, até cair em si, até a sua consciência cair em si, e ele pensar, gastei tudo, de forma dissoluta, pensei que estava indo no caminho certo, mas estou vendo que eu estou perdido. O pai não foi atrás, só que o pai estava aguardando, o pai estava esperando. E quando o pai observou o filho com uma trouxinha, todo quebrado, todo arrebentado, todo sujo, todo imundo, voltando, ele dispara.
ele corre, ele abraça e ele perdoa. E olha só que coisa interessante, isso é cultura judaica. Na cultura, homens de idade, eles não corriam. Era indigno correr, seria perder o status e o prestígio. Quem saiu de casa é ele, quem que tem que encontrar e vir correndo e se jogar é ele. Mas o pai, quando avista, corre, indo contra a cultura, indo contra os padrões culturais, e ele corre, quebra todos os paradigmas e regras pelo amor ao filho que está retornando. Se tem alguém que quebra protocolo e paradigmas por amor a alguém, é Jesus. Jesus não está preocupado com aquilo que o fariseu vai falar. Jesus está pronto e disponível para correr, abraçar e perdoar. Jesus não vai lhe acusar, embora ele possa. Embora ele tenha direito de lhe acusar, de lhe condenar, mas ele não o faz. Quando percebe arrependimento, quando percebe corações voltados para ele, quando percebe corações entregue a ele, quando percebe corações que estão se curvando diante dele e diz: Pai, eu pequei contra ti, me recebe, me aceita. E o pai, que tem todo o direito de acusar e condenar, não o faz, mas perdoa e abraça. Não fizeram isso com ele, tentando persuadir ele a condenar a mulher adúltera? Ele olhou para todos os acusadores daquela mulher, escrevendo no chão e dizendo: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E de repente, um por um, dos anciões até os mais novos, foram jogando as pedras no chão e foram se retirando um por um, e só ficou Jesus e a mulher. Jesus olhando então para aquela mulher humilhada, para aquela mulher que foi pega, ela estava em pecado, ela foi descoberta. O interessante é que só trouxeram ela, não trouxeram aquele que estava junto com ela, mas ela estava ali no chão, de cabeça baixa, humilhada, envergonhada, dilacerada, sabendo que ela iria morrer apedrejada, porque esse era o castigo para quem fosse pego em ato de adultério, a morte por apedrejamento. Daí Jesus olha para ela e diz: filha, aonde estão os teus acusadores? Quando ela olha, não encontra ninguém. Nem eu te acuso. Levanta, vai e não peques mais. Aquela mulher foi restaurada, perdoada, abraçada. Quem condena são os fariseus. Quem não aceita que Jesus come e abrace e converse com publicanos e pecadores são os fariseus. Quem condena são os super santos da fé. Quem condena, quem acusa são os super santos do evangelho. Mas Jesus não. Jesus come, se alimenta, traz o evangelho, traz restauração, traz perdão e traz vida nova. Os teus acusadores tinham razão. Aqueles que os condenavam tinham razão, porque você era pecador, estava em pecado, você estava na lama,
Eles tinham razão quando disseram: esse aí não vai ser salvo, esse aí não tem como ser salvo. Mas Jesus não olhou para a tua condição, Jesus olhou para o amor que Ele derramou sobre nós naquela cruz e nos salvou da condenação do pecado. Quando o pai recebe aquele filho, ele toma algumas ações por aquele filho. Você está voltando, mas você não é empregado, você não é escravo, você é filho. E como filho, ele vestiu a melhor roupa, tirou as roupas maltrapilhas, salpicadas pelo pecado, e colocou vestes novas, roupas novas que eram reservadas para convidados de honra. Aqui tu não és escravo, aqui tu és o meu filho. Segundo, ele coloca um anel no dedo de seu filho, devolvendo a autoridade. Terceiro, ele coloca sandálias. Possivelmente nem sandálias mais ele tinha. Os escravos não usavam sandálias. Os escravos andavam com seus pés descalços. Eram tratados da melhor maneira por este pai, por este patrão, por este dono, que era o pai deste filho que saiu de casa. Porém, era costume, era cultura. Escravo anda descalço, filho de sandália. O pai pega as sandálias, coloca no seu filho, que significa plena restauração ao seu estado de filho. Tu não é bastardo, tu não é escravo, tu é filho. Deus te chama de filho. Filho, perdoado estão os teus pecados. Marcos capítulo 2, quando Jesus olhou para aquele homem trazido por 4 homens numa maca, e olhando para aquele homem moribundo, olhando para aquele homem paralítico naquela maca, ele diz: filho. Ele não chamou de escravo, de bastardo, ele chamou de filho. Você é filho. Escravo é quem vive na condição do pecado. Escravo é quem vive escravo do sistema do mundo. Escravo é quem ainda é dominado pelo diabo. Escravo é quem ainda é dominado pelos seus próprios desejos, impulsos. Você é filho, você pode errar, você pode falhar, mas você é filho. Você é filho. E sobre os nossos pés tem sandálias. Nós fomos restaurados por Deus. A quarta atitude que o pai tomou: fez um banquete, fez uma festa, pegou um novilho cevado, reservado apenas para ocasiões muito especiais. Fez um churrasco, uma grande celebração, uma grande festa para aquele filho, porque ele disse: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Houve alegria no céu quando você se rendeu a Jesus. Quando você se entregou a Jesus, o amor dele, o amor de Jesus, encobriu o passado com um manto de perdão. Quando o filho retornou e se arrependeu, agora o pai só tem um pensamento, só tem uma mentalidade: este meu filho estava morto, mas agora ele está vivo. O amor de Jesus,
o perdão de Jesus encobriu o teu pecado, te purificou, te lavou. E às vezes nós pensamos, será mesmo que eu fui perdoado? Será mesmo que Jesus me perdoou? Será mesmo que Ele cobriu os meus pecados? Ele fez isso, não tenha dúvidas nenhuma. Não tenha incredulidade na tua alma, no teu coração. Ele te perdoou, aleluia. Ele te salvou, Ele te encontrou. Se as parábolas fazem referência a algo que estava perdido, mas foi encontrado, Jesus está falando de pessoas. Jesus está falando de vidas. Jesus está falando de alguém perdido, mergulhado no pecado, distante dele, mas que ele encontrou, mas que ele achou, sendo longe ou não, perto ou não, Ele te encontrou aonde você estava, Ele te abraçou, Ele te salvou, Ele escreveu teu nome no livro da vida, Ele te deu direito à vida eterna, e ninguém pode tirar isso da Escritura, ninguém pode tirar esta verdade da palavra de Deus. Este meu filho estava perdido, mas foi encontrado, foi achado. Bendito seja o nome de Jesus. Fique de pé por bondade. Diga bem forte comigo, mais forte, irmão, eu fui encontrado por Deus. Quantos podem se alegrar? Quantos podem se alegrar? Quantos podem ser gratos a Jesus? Ele te encontrou. Você merecia? Não. Mas tu é filho. Ele te encontrou. Ele te achou. Ele te salvou. Ele te perdoou. Ele te purificou de todo o pecado. E isso não tem nada que eu possa fazer para pagar. Ele fez e pagou por pura graça. Por favor. Ele te salvou, Tiago. Ele te encontrou, Tiago. Ele te achou, Tiago. Pura graça dele. Ele te encontrou, irmã Ana Lúcia, quando a senhora estava perdida. Pura graça dele. Pura graça. Ele foi atrás, irmã Nice, quando estava distante. Por quê? Porque é filho. Oh, aleluia. Eu sinto uma graça de Jesus aqui, ministrando essa palavra. Nós somos filhos de Deus. Às vezes o diabo quer inculcar na nossa mente: tu é bastardo, tu é escravo, tu não é para estar aí, tu não é para fazer parte do reino. Mas há uma voz que ecoa na eternidade e que sopra no teu coração esta noite: tu és filho, tu és filho, tu és filha de Deus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua tão grande salvação. Obrigado porque tu nos encontrou, tu nos achou, tu nos perdoou, tu nos abraçou. Tu nos tornou a condição de sermos filhos de Deus. Ah, Senhor, tu colocou sobre nós, Senhor, roupas novas, salpicadas pelo teu sangue, pelo teu amor. Colocou sobre as nossas mãos um anel de autoridade, de filho. Ah, Senhor, também trouxe para a nossa vida, para o nosso coração, sandálias, restauração da nossa alma, da nossa vida, do nosso coração. Ah, Senhor, e nós somos gratos a Ti, porque Tu nos encontrou, Tu nos salvou. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E amém. Louve ao nome do Senhor, meus irmãos.
Vamos, pastor, as ovelhas.